Olá, Reconstruindo Sua Saúde inicia hoje com o tema de coach de emagrecimento consciente. Então, eu vou falar um pouco sobre o meu trabalho e sobre o porquê, né, desse termo emagrecimento consciente. Primeiramente, é importante dizer, né, que esse termo ele iniciou-se a partir da indignação de profissionais da saúde, profissionais que trabalham em torno do emagrecimento e com o público obeso, obesidade grau 1, grau 2, também a obesidade também mórbida, né? E pacientes bariátricos, ou seja, que fizeram a cirurgia ou candidatos à cirurgia, conforme nós estamos abordando esse tema aqui, né, já há algumas semanas. Então, a partir da indignação desses profissionais, nutricionistas, educadores físicos, endócrinos, diversos profissionais que atuam também na área da estética, da cirurgia plástica, cirurgias de reparação, né? Então, especificamente, partiu de uma nutricionista que atuou por 17 anos com o público obeso e ela oferecia sua orientação nutricional, todo o seu conhecimento, todo o seu embasamento teórico, prático, porém, ela não conseguia trabalhar o comportamento desses pacientes, né? Então, ela tinha toda aquela orientação do porquê não ingerir determinados alimentos, do porquê adotar uma nova dieta, novos hábitos. Porém, ela tentava mudar o comportamento desses pacientes, desses clientes, né? E os hábitos. Só que ela não conseguia trabalhar esse comportamento e não conseguia entender o porquê desse comportamento. E como, né, uma profissional dedicada que ela sempre foi, então ela foi buscar em estudos da neurociência, da neuroplasticidade e da PNL, que é a programação neurolinguística, que são estudos científicos, né, que estudam o comportamento humano a partir do sistema neurológico e do sistema nervoso. Daí, então, identificou-se que o nosso cérebro é dividido entre o sistema racional e o sistema emocional. E também identificou-se, através da neurociência, o que é conhecido como as 4 engrenagens cerebrais. Ou seja, primeiro o pensamento, que é a primeira engrenagem, o segundo seria o sentimento, né, que é uma emoção, que é gerada a partir do pensamento, e, consequentemente, vai estabelecer o comportamento que irá criar os hábitos. Então, identificou-se que, se esse paciente ele tem um pensamento negativo, se ele tem um pensamento ruim, vamos dizer assim, um pensamento autodestrutivo, como eu não mereço, eu não consigo, eu não sou capaz, já tentei tantas vezes, não consegui porque eu vou conseguir agora. Ou seja, são pensamentos de desmotivação. Consequentemente, ele não vai ter uma nova emoção, no sentido de uma boa emoção, no sentido de algo que leve ele para o positivo, né? Que leve ele, por exemplo, para a ação, para ter uma atitude em relação a um resultado que ele queira alcançar, né? Então, a tendência do paciente obeso é o quê? Sempre ter um pensamento autodestrutivo, de não aceitação, né, a partir do seu corpo, da sua autoimagem, de não pertencimento, de não se sentir amado, de não se sentir aceito. E muitas vezes até ele é envolvido, esses pensamentos são influenciados pelos fatores externos, né, em que ele está inserido. Nas escolas, hoje se fala muito do bullying, né? Então começa aí muitas vezes para principalmente quem sofre com a obesidade já na infância. Então, tem os fatores externos, né, que é motivo de gozação, muitas vezes é excluído, né, das atividades físicas porque não tem a mesma resistência, e com isso acaba sendo referência, né, de uma forma negativa, de uma forma pejorativa, né? E com isso vai afetando o interior, né, o pensamento dessa pessoa, e isso vai gerar esse sentimento ruim. Então, esse sentimento de desmotivação, de frustração. E a partir daí, então,
logo, consequentemente, ele vai descontar através do seu comportamento aonde? Na comida, né? Que acaba sendo uma compensação de algo emocionalmente que não foi resolvido. E esse comportamento vai determinar os hábitos, maus hábitos alimentares, que é quando a pessoa tem a dificuldade, por exemplo, de fazer uma dieta, né, de mudar a sua alimentação e manter aquela dieta, né, sem, no caso, se deixar levar, né, por algo que está fora daquela dieta, por exemplo. Então ele vai lá, ele recebe a dieta da nutricionista, né, que ela passou com base no seu caso, no tanto de peso que ele tem que perder, enfim. Ela passa aquela orientação nutricional, só que ele sai dali, muitas vezes ele nem começa, ou se começa, acaba voltando aos velhos hábitos novamente. Basta um primeiro pensamento ruim. Então, basicamente, essa é a base, né, é o método de todo o método do emagrecimento consciente. Então, ele parte a partir desses estudos que identificou-se as 4 engrenagens cerebrais. Então, o coach de emagrecimento consciente, né, o processo de coaching, ele vai trabalhar exatamente a partir desse pensamento. Então, a partir do momento em que mudar esse pensamento, consequentemente, vai gerar nova emoção, né? Então, esse paciente, esse cliente, né, no caso, ele vai ser motivado a ter um novo comportamento, que dessa vez não vai afastá-lo daquilo que ele deseja, e sim vai levá-lo para o resultado que ele deseja alcançar, que é um corpo magro e uma mente magra, né, e um corpo são. Então, a partir desse comportamento, ele vai estabelecer novos hábitos. E esses hábitos, eles são determinados em cada sessão de coaching, né? Em cada sessão dentro do processo, ele estabelece novos passos que ele vai determinar. Então, essa é a grande diferença do coach de emagrecimento consciente do que está sendo oferecido no mercado em torno do emagrecimento. Porque é o próprio paciente que vai determinar o que é possível para ele modificar nos seus hábitos alimentares e de atividades físicas. Então, não é cobrado isso, no caso, na sessão. É cobrado se ele está conseguindo desenvolver, realizar as ferramentas que nós trabalhamos dentro de cada sessão, durante todo o processo, né, de coaching do emagrecimento. E, a partir dessas ferramentas, nós desenvolvemos técnicas mentais que vai mudar esse ciclo. Então, ele deixa de ser movido pelas suas emoções. Então, isso tudo é justamente para equilibrar o sistema racional com o sistema emocional, de forma que o sistema racional ele esteja até 70% a 80% acima do emocional. Porque, desta forma, quando ele estiver diante do alimento, quando ele estiver pensando se vai praticar atividades físicas ou não, ele vai ser movido pelo racional e não mais movido pelas suas emoções. Essa é a grande diferença e essa é a base, né, o conceito de todo o método. E nós desenvolvemos isso tudo também em grupo, né? Então tem também as sessões em grupo, que eu vou detalhar um pouquinho mais para frente. Então, já falei das ferramentas. Isso tudo vai gerar o quê? Maior qualidade de vida e bem-estar. E é necessário também que se haja um engajamento entre o coach, né, o que é o profissional que estará desenvolvendo essas técnicas em cada sessão, e o coach, também vou falar sobre essa responsabilidade e a preparação, como se dá isso tudo. Então, o emagrecimento consciente, conforme eu já disse, então esse é todo o conceito, esse é todo o método, né? Foi identificado a partir daí também, do estudo da neurociência, os 21 sabotadores, né? Então, desse tempo todo, desses anos todos, trabalhando com o público obeso, foi possível identificar 21 sabotadores. O que seriam os 21 sabotadores? É o que nós chamamos de crenças limitantes, né? Então, as crenças limitantes, o que é? É tudo aquilo que nós acreditamos, porém, não necessariamente escolhemos. Ou seja,
desde que nós crescemos, né, desde que nós nascemos, nós já fazemos parte de uma sociedade. Então, a começar ali da nossa família, que é a nossa primeira sociedade em que somos inseridos. Depois tem a sociedade educacional, que é quando, né, inicia-se o período escolar. Tem também a questão religiosa. Tem a questão também de todo um contexto social em que estamos inseridos. Isso envolve vizinhos, familiares, enfim, terceiros, né, que por onde nós crescemos. Todos eles fazem parte, né, todas as pessoas em torno da nossa vida, de alguma forma, direta ou indiretamente, faz parte da nossa construção, né, humana, da nossa construção social, das nossas crenças. Então, tudo que nós acreditamos, de uma forma ou de outra, é influenciado pelo nosso meio. Ou seja, a cor que você gosta, será que você que escolheu? Ou alguém escolheu por você? A sua religião, né? De repente, o time que você torce. Então, nós vemos aí muitas vezes lá o bebê que nem entende o que é futebol e, de repente, já está lá vestindo uma roupa de um time. Então, assim, ele está sendo diretamente influenciado a torcer, a acreditar que aquele time será sempre vencedor, a torcer sempre para que aquele time seja vencedor, a vestir aquela camisa, fazer parte daquele clube, né? Isso também é influenciado na escolha da nossa profissão. Então, é muito comum os pais influenciarem a escolha profissional dos seus filhos. Até poucas décadas atrás, os pais escolhiam até mesmo com quem os filhos iriam se casar. E mesmo hoje, tendo essa liberdade de escolha, de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, isso também é influenciável, né? Então, nós vemos aí o tempo todo, né, aqui é só alguns exemplos do que é as crenças limitantes. Né? Então, o que eu chamo de crenças limitantes? É aquilo que te limita. É aquilo que te limita, por exemplo, a fazer escolhas. É aquilo que, por exemplo, você não tem escolha e é influenciado por alguém a escolher. Então, quando nós não fazemos as nossas próprias escolhas, alguém vai escolher por você. Seja os seus pais, seja o cônjuge, seja no trabalho. Então, quantas pessoas hoje estão trabalhando totalmente ali, né, dominadas ali talvez por uma hierarquia, não consegue falar não até mesmo nas suas relações sociais. Então as pessoas estão falando não para si mesmas, para não falar não para outras pessoas, até por aquela crença, né, de que se eu disser não, eu não vou agradar. E se eu não agradar, eu não serei aceito. Se eu não for aceito ou desagradar, eu serei punido. Né? Então são crenças que as pessoas crescem, né, desenvolvendo e que nos limitam no sentido de não fazermos as nossas próprias escolhas e permitirmos que os fatores externos escolham por nós. E os sabotadores, conforme nós dizemos, né, que são essas crenças limitantes, está muito associado, por exemplo, à infância. Então, a infância, na maioria dos casos, né, de pessoas principalmente que sofrem com obesidade desde a infância, nós vemos aí muitas vezes no comportamento da família, no sistema da família, muitas coisas, a gente vê, é muito comum, por exemplo, de geração em geração, existia a questão da obesidade, porque os hábitos são sempre os mesmos. Então, os hábitos alimentares serão os mesmos. As questões emocionais que não foram resolvidas, geralmente vai passando também de geração em geração. Né? E às vezes até com um fator um pouco mais agravante. Né? Então, aquilo que não é resolvido é passado para a próxima geração. Então, está muito associado aos hábitos, né? Aquela questão de colocar o amor na comida. Né? Então, mulheres, principalmente, que preparam vai lá 3 tipos de sobremesa, e se não comer todas as sobremesas é porque não gostou, porque, nossa, eu fiz com tanto carinho, fez desfeita, não é mesmo? Então, ou então, por exemplo, se não repetia porque não estava bom. Então, é muito comum, eu, por exemplo, eu não sofro com a obesidade desde a infância, porém, foi a partir do casamento. Né? Então,
a minha família, por exemplo, é mineira, né? Então a família do meu marido é mineira, então eles têm muito esse hábito, né, de sempre preparar coisas ali maravilhosas, variedade de alimentos ali nas refeições, né? Então tem essa coisa de repetir, essa coisa de 3, 4 tipos de sobremesas, e daí então mudou-se os meus hábitos, e esses foram um dos fatores que eu tive que identificar que eu precisava mudar, ou seja, eu não preciso provar tudo que está na mesa para mostrar que eu não estou fazendo desfeita, para mostrar que o meu amor, né, o meu carinho pela pessoa que preparou, né? Então existem outras formas de se mostrar afeto, né? E também tem aquela questão também de fazer a criança comer a qualquer custo, mesmo não estando com fome. É uma outra crença também que na realidade, são crenças que são instauradas e que criam ali padrões de comportamento. Então, o que acontece? Você assimila que você tem que comer mesmo que você não esteja com fome. Essa é uma crença limitante também, que está aí muito associada à obesidade, né? Então, pessoas que, de repente, passaram dificuldade financeira na infância, chegaram até a passar fome, talvez, né? Vieram de famílias, talvez, muito humildes, famílias pobres, então passaram fome, passaram necessidade. Então, ela tem aquela coisa de que ela precisa comer porque ela não sabe o dia de amanhã. Então, aquele sentimento de escassez. Eu preciso comer tudo, não posso deixar sobrar nada, não posso jogar nada fora, e porque amanhã eu não sei. Não sei o dia de amanhã. Então, são coisas que não são claras, não são racionais. São todos fatores, né, padrões de comportamento que fica ali instaurado, né, e que nós acabamos sendo levados, né, movidos por esse comportamento de tal forma que nós não conseguimos identificá-lo assim conscientemente. Então é por isso que nós falamos que é totalmente dominado pelas emoções. Então esses são só alguns dos exemplos dos sabotadores, né? E aí eu vou falar um pouquinho das sessões, né? Como que se dão as sessões. Então, existem as sessões individuais, que é quando é o coach e o coachee, né? Então, o coach é o profissional, o coachee é o cliente. Existem as sessões experimentais, né, que é quando a pessoa não sabe, né, não faz a menor ideia, ou já ouviu falar do que é o coaching, mas gostaria de conhecer um pouco mais antes de se aprofundar, antes de iniciar um processo, que o processo ele se dá ao longo de 3 meses aproximadamente, podendo ser um pouco mais ou um pouco menos, depende de cada caso. E de 10 a 12 sessões, né, equivale aí a 3 meses dentro dessas 10 ou 12 sessões. Então, essa sessão experimental seria, né, ela pode ser cobrada ou não, né, mas para que a pessoa tenha esse primeiro contato com o coach, para quem não conhece, e se veja já dentro de uma sessão, se veja dentro de um processo. Ela pode ser utilizada também quando muitas vezes a questão a ser trabalhada não necessita de 12 sessões, não necessita de um processo inteiro de coaching. Às vezes, uma única sessão ela já é suficiente para que a pessoa possa ressignificar as suas crenças. O que é a ressignificação? É dar um novo sentido, um novo significado a essa crença. Então, a partir daí, ela às vezes basta uma única sessão, a pessoa já consegue ter aquele insight que ela precisava e conseguir já estabelecer aí um plano de ação, estabelecer a partir daí um planejamento para superar a adversidade pela qual ela esteja passando. Não só no caso da obesidade, temos aí várias áreas de atuação hoje, né, dentro do coaching. Temos a sessão avulsa, que é quando ela não é sequencial, então ela pode acontecer esporadicamente, de acordo. Isso é muito comum quando não há uma disponibilidade de horário. Para clientes, por exemplo, que viajam muito, né, então não tem essa dificuldade de estabelecer uma rotina semanal ou quinzenal, então, ou então também não tem condições financeiras naquele momento para, de repente, assumir um processo de coaching, então ele prefere algumas sessões individuais, esporadicamente falando, então isso é acordado entre o coach e o coachee,
Então tem várias questões aí que acabam optando pela sessão avulsa. Tem a sessão online, né? Então o atendimento ele pode ser feito presencial ou também online. Então é possível, existe hoje plataformas, existe hoje, né, a tecnologia está muito avançada, então possibilita, até pela questão da comodidade, pela questão da locomoção, da distância, né? Então eu atendo, por exemplo, clientes do Rio de Janeiro, do Paraná, de Minas Gerais, então seria, né, impossível de outra forma se não fosse através da internet. Então, isso possibilita também nós alcançarmos pessoas de toda a parte do mundo, né, dentro do Brasil, fora do Brasil, enfim. Tem as sessões que nós chamamos de pro bono, que é a sessão que não tem nenhum custo, né, no sentido financeiro. Geralmente é oferecido algumas sessões, não todas, não um processo inteiro, mas também tem grandes resultados, independente do número de sessões, independente se há um custo, se há um investimento no sentido financeiro, ela também costuma ter grandes resultados, porque são utilizadas as melhores ferramentas, as melhores técnicas que também trazem um resultado muito mais rápido também. E tem a sessão de consolidação de ganhos. Então, no final de todo o processo, sempre há uma sessão em que nós fazemos a conexão das ideias e daí, então, conseguimos identificar e consolidar os ganhos que houve e que aconteceu ao longo de todo esse processo, né? E as sessões de grupo, ela é um pouquinho diferente, porque aí já envolve de 2 a mais pessoas, então não tem um limite máximo, né? Geralmente o ideal é que seja uma média de até 10 ou 12 pessoas, até pela questão de se trabalhar melhor, de poder dar uma atenção específica para todas as pessoas envolvidas no grupo. É um trabalho muito bacana, porque o grupo se ajuda. Eu particularmente gosto bastante dessa atuação em grupo. Tive já experiências, porque um motiva o outro, e o crescimento, a troca também costuma ser muito rica e é muito motivador. Existe até uma frase que nós coaches utilizamos muito: se você quer ir rápido, vá sozinho; se quiser ir longe, vá em grupo, né? Então o grupo ele tem esse fator motivador e é muito fortalecedor. Então, o trabalho em grupo ele é muito rico nesse sentido. Geralmente, eu particularmente faço um desconto de 50% do que é cobrado em uma sessão individual, por exemplo, né? Então, no grupo tem essa questão. Até para quem também tem dificuldade, talvez, de assumir um processo de coaching individual, por exemplo, então acaba também optando pelo grupo. Porém, o resultado ele é tão arrebatador quanto numa sessão individual, até por esse sentido, desse fator motivador que é o trabalho em grupo. E são desenvolvidas ali ferramentas, né? Ferramentas também, as ferramentas são perguntas científicas, né? Elaboradas cientificamente, que também vão trabalhar essas técnicas mentais para a mudança do pensamento e, consequentemente, gerar aí novos hábitos a partir de novos comportamentos. E, geralmente, então, é feito essa questão de trabalhar, né, a flexibilização das emoções, né, e o equilíbrio dessas emoções. Feito os acordos, né? Então todo o grupo, a partir do momento que tem mais do que uma pessoa, é necessário fazer alguns acordos, algumas regras, né, para que o grupo se respeite, para que aconteça tudo de uma forma, né, mais profissional, ética possível. As ferramentas que geralmente utilizamos, eu vou citar algumas aqui: Céu e Inferno, que é uma ferramenta, tem esse nome porque é uma ferramenta que te dá, que leva o coach à escolha, né? Então, você identifica ali o momento, a fase da sua vida que você está passando, se você considera que seja uma fase de céu ou uma fase de inferno, né?
E a partir daí você decide se você quer continuar nessa vida de inferno, que geralmente é o que é identificado, né? Quando a pessoa está ali há muitos anos sofrendo com obesidade, já tentou de tudo e não conseguiu, né? Fica ali sofrendo aquele efeito sanfona, né? Então emagrece, engorda, não consegue manter o peso. Então as pessoas geralmente denominam essa fase, né, de frustração, essa fase, né, de sofrimento e de situações constrangedoras que afeta diretamente o seu emocional, afeta diretamente a sua autoestima. Então eles identificam essa fase como uma fase de inferno, e a fase de céu é aquela que toda pessoa que sofre com obesidade deseja, que é ter uma mente magra, né, emagrecer sem sofrimento, sem dor, sem ter que se sacrificar tanto com dietas tão restritivas que a pessoa não dá conta de seguir por muito tempo, sem ter que ficar horas excessivas praticando atividade física. Enfim, essa seria a fase de céu, que é quando a pessoa se liberta daquele pensamento opressor, né, que dita o seu comportamento. E tem o diálogo interno, que está muito associado também a essa fase de céu ou de inferno, que é aquele diálogo entre o racional e o emocional. Então ocorre uma verdadeira guerra entre esses dois sistemas. Então, o que nós chamamos também de dieta com dor e sem dor. Né? O que seria a dieta com dor? A dieta com dor é quando a pessoa até ela consegue mudar os seus hábitos, consegue mudar o seu comportamento, e ela determina ali que vai iniciar uma dieta, que vai iniciar ali uma rotina de atividade física, só que ela fica se torturando em determinadas situações. Então ela se tortura ali quando ela vê determinado alimento que ela gostaria de comer, mas ela fica sofrendo porque ela não vai comer, porque ela entrou na dieta, porque ela vai resistir, então ela fica ali, ela não come, mas ela não se dá outro tipo de recompensa. Então ela fica ali se torturando, muitas vezes até depois que ela já não está mais naquela situação, ela vai ficar pensando por que não comeu, por que todo mundo come e ela não pode comer, enfim. Essa é a dieta com dor. Então que a pessoa ali ela fica sofrendo, ela fica ali se torturando, né? Então ela tem ali pensamentos opressores, né? Que fica ali martirizando a pessoa o tempo todo, que eu falo que é o emocional ali cutucando o tempo inteiro. E a dieta sem dor é quando a pessoa ela tem o mesmo comportamento no sentido de resistir àquele alimento, resistir àquela situação, só que ela se dá um outro momento de prazer, que não está associado à comida. E é isso que nós trabalhamos dentro do processo de coaching. Trabalhando cada pessoa a partir dos seus hábitos, a partir daquilo que ela gosta de fazer, daquilo que ela se identifica, que ela sente prazer, que não esteja associado à comida, por exemplo, atividade física, esportes radicais, momentos com a família, ler um bom livro, cantar, dançar. Enfim, existem inúmeras recompensas que cada coach nos traz nas sessões, que traz também essa sensação de prazer, né? Porque o que é essa sensação de prazer? Existe um fator bioquímico que ocorre em que aumenta a adrenalina, né? Aumenta a ansiedade, que vai buscar um neurotransmissor que traz ali aquela sensação de bem-estar e de prazer, que nós chamamos a dopamina, a serotonina. Né, também são hormônios, né, são neurotransmissores que traz essa sensação de bem-estar e de prazer quando estimulados pela adrenalina e pela ansiedade. E quando esse comportamento ele ocorre muitas vezes, assim, repetidamente, e há um aumento muito grande da ansiedade e da adrenalina, entra no sistema vicioso. Então, por exemplo, a indústria alimentar, né, é muito comum hoje, né, a indústria alimentar está cada vez mais oferecendo alimentos ricos em carboidrato, em açúcar, que são alimentos que aumenta, né,
esse ciclo vicioso. Então, ele não traz saciedade. Então, a partir do momento que ele não traz saciedade e a pessoa busca nesse tipo de alimento a liberação da serotonina, da dopamina, por exemplo, então o que acontece? Ela vai sentir, vai durar cada vez menos essa sensação. Então, logo ela vai estar buscando de novo essa mesma sensação. Então, é o mesmo sistema que ocorre na pessoa, por exemplo, que é etilista, né, da pessoa que sofre aí com o alcoolismo, a pessoa que sofre aí com o uso abusivo de substâncias psicoativas. É o mesmo sistema. É o mesmo mecanismo. Então, nós vemos aí pessoas que iniciam com determinadas substâncias psicoativas e vai aumentando esse grau de dependência. Então, ela vai buscando cada vez algo mais forte, algo ainda mais potente, que faça ela sentir essa sensação com maior durabilidade, até porque o organismo ele se acostuma. E é o mesmo fator que ocorre em relação ao alimento. Nesse caso, então, o carboidrato, o açúcar, né? Então, ele tem esse poder de despertar essa sensação de bem-estar e de prazer, porém sem a saciedade. Então, por isso que a alimentação, você pode ver que a diferença é quando você faz uma refeição, por exemplo, né, rica ali em proteína, rica ali os alimentos integrais, por exemplo, que tem as fibras, né? Então te dá essa sensação de bem-estar, essa sensação de saciedade por muito mais tempo. Só que a indústria alimentar ela descobriu isso e então tem buscado aí cada vez mais alimentos aí que a pessoa ela tem essa, por exemplo, você vê a diferença quando você come uma refeição e quando você come um lanche. Então você vai ter fome muito mais rápido quando você substitui a refeição por um lanche do que quando você come uma refeição rica em proteínas, em fibras, e que sejam integrais, enfim. Né? Então, essa é a diferença, né, entre o sistema racional e o sistema emocional, e também explica aí a questão da dieta com dor e da dieta sem dor. A dieta sem dor é essa, quando você consegue encontrar uma outra fonte de prazer, né, uma outra recompensa. Também tem um outro tipo de recompensa, que é quando você consegue pensar diante do alimento no corpo que você deseja alcançar, no peso que você deseja, que você idealiza para você. Né? Então, você, de repente, consegue imaginar ali aquela calça que está guardada ali dentro do seu armário há muitos anos, esperando para quando você vai emagrecer, e nunca acontece isso. Então, você vai pensar, você vai se imaginar entrando naquela calça, naquele vestido que você separou para aquela festa, naquele final de semana que você deixou de curtir com os teus amigos, com os teus familiares, por constrangimento, né, de expor o seu corpo. Enfim, você vai conseguir pensar dessa forma. E isso vai te dar muito mais prazer, né, vai diminuir essa dor quando você resistir àquele alimento. Então, a sua recompensa vai ser tardia, né? Não vai ser naquele momento, mas vai ser a longo prazo, que é quando você conseguir fazer todas essas coisas que você idealizou e estabeleceu para você. E então, através de tudo isso, é possível, então, obter essa qualidade de vida e bem-estar, né, resgatando a liderança do eu. O que é resgatar a liderança do eu? Nós jamais conseguiremos ser líder, né, de qualquer coisa, liderar qualquer coisa, desde a sua casa, desde os seus filhos, desde o seu ambiente de trabalho, enfim, tudo que você faz, tudo que faz parte da sua vida, independente da sua posição, se você não conseguir liderar a si mesmo. É aquilo que eu falei, quando nós não fazemos escolhas, alguém vai escolher por você. Então, liderar o eu é você literalmente sair da plateia e assumir o palco da sua vida, o palco das suas emoções. Então, é quando para que você faça isso, primeiro você precisa se conhecer. Então, a partir do autoconhecimento, e nós trabalhamos muito isso também dentro do processo de coaching, porque é a partir daí que você se autoconhece que você consegue estabelecer passos e fazer um planejamento para que você
supere aquele momento de adversidade que você esteja passando. Então, a partir do momento que você se autoconhece, que você resgata a sua essência, então automaticamente você passa a liderar sobre a sua vida. Então, você deixa de ser afetado negativamente pelos fatores externos, pelo ambiente, né, pelo contexto social em que você está inserido, e você passa a ser dono das suas decisões, você passa a ter o domínio das suas escolhas. Né? Então, libertar a criatividade. Né? Então, isso é muito importante, libertar a criatividade superando a rotina. Então, quando se muda os hábitos, é necessário, é fundamental que nós possamos exercitar a nossa capacidade, que todos nós seres humanos têm, de criar. Né? Então, de repente, criar novos sabores, criar novos hábitos, criar novas combinações de alimento, né? Descobrir novos sabores, novas combinações, novos temperos, por que não? Enfim, então liberar a criatividade é isso. É você pensar de uma forma, planejar a sua vida de uma forma, de repente se permitindo descobrir e experimentar coisas que você jamais havia descoberto e experimentado antes. Então, trabalhar a questão da criatividade, permitindo se conhecer sempre, permitindo resgatar o seu eu interior sempre, se permitindo conhecer o que você realmente gosta, o que realmente te faz bem, o que realmente pode ali te trazer prazer, né? Então, como eu falei aqui, dei o exemplo aqui da recompensa, né? Tardia, da recompensa duradoura. Então, é muito normal, né? Muito comum dentro do processo de coaching, o que o cliente, né, ele deixa fluir essa criatividade e ele mesmo se surpreende com a riqueza de possibilidades que ele tem. Então, a partir do momento que você se autoconhece, você consegue resgatar esses recursos internos que estiveram sempre dentro de você. Então, esse é o grande fator, né, motivador. Esse é o grande segredo dentro do processo de coaching. É você resgatar o seu eu, resgatar a sua essência e se conectar, descobrir os recursos internos que estão dentro de você. E isso tudo é necessário, para que isso tudo aconteça, também é necessário que você tenha um sono restaurador. O que é o sono restaurador? Será que você tem esse sono restaurador? Né? Então, o sono restaurador é quando você, por exemplo, consegue... Fala-se muito da questão do limite, né, de horário, de quantas horas que a pessoa deve dormir, né, de 8 a 10 horas. Né, a ciência explica dessa forma. Houve um estudo todo científico para chegar nesse fator. Porém, a necessidade para que se tenha um sono restaurador, é necessário que seja o suficiente para que você consiga repor toda a energia gasta, né, que cada pessoa teve naquele dia, seja física, seja mental, seja emocional. Então, o sono ele tem que ser, primeiramente, um sono tranquilo, um sono profundo, e que o tempo suficiente para que você consiga repor todas as energias que foram gastas durante aquele dia. Né? E de que forma que você pode saber que você teve esse sono restaurador? Por exemplo, quando você não fica sonolento o dia todo. Né? Então é muito comum hoje, a gente sai nos transportes públicos, a gente sai no trânsito e vê aí as pessoas, né, bocejando, as pessoas cochilando, muitas vezes até em pé. Né? Eu já vi isso. Então nós vemos aí a qualidade do sono que está hoje. As pessoas dormindo cada vez mais tarde, acordando cada vez mais cedo. Né, pessoas que não se permitem ter um momento ali de cochilo, por exemplo, né? Então entre o horário do almoço, entre uma coisa e outra. Então nós vemos aí a qualidade do sono cada vez mais prejudicial. E o que isso vai fazer? Vai trazer não só vai aumentar o estresse, né? Isso vai trazer doenças físicas e emocionais. Né? Então tem crescido muito aí o índice de
de doenças físicas e emocionais associadas a essa péssima qualidade do sono, que compromete a concentração, compromete a memória, compromete a sua capacidade de aprendizado e até, conforme eu falei aqui, de desenvolver a sua criatividade. Então é necessário, para que se tenha esse autoconhecimento, para que consiga liberar a sua criatividade, para que você consiga ter uma qualidade de vida e bem-estar, que você passe a valorizar o seu sono, né? Ter um sono verdadeiramente restaurador. Então, de que forma isso pode ser feito? Por exemplo, mudando a sua alimentação, até pelo menos 2 horas antes de você se deitar, né, para dormir. Então, existe aí um hormônio que ele é liberado, algumas pessoas já devem ter ouvido falar que é possível emagrecer dormindo. Isso não é mito, é verdade. Porém, existe um hormônio que, se, por exemplo, a pessoa comer carboidrato à noite, ele não vai ser liberado. Né? Esse hormônio ele trabalha acelerando o metabolismo, né? E, consequentemente, ele contribui sim para o emagrecimento. Mas, dependendo da alimentação que acontece, geralmente rica em carboidrato, ele não é liberado e acaba tendo ali, às vezes, até o efeito contrário, né? O efeito rebote, que a gente fala. Então, por exemplo, a questão de você evitar ter contato com o computador, celular, televisão, de meia hora a 1 hora antes de dormir. Então, procurar tranquilizar o seu cérebro, a sua mente, de uma forma que ele já consiga se preparar para um momento de relaxamento. E geralmente é o contrário, não é mesmo? Então, tudo isso afeta a qualidade do seu sono. Então, administrar a sua emoção, gerenciar os seus pensamentos, isso também é muito importante. Né? Então, quando nós gerenciamos os nossos pensamentos e administramos a nossa emoção, nós conseguimos encontrar a flexibilidade e o equilíbrio delas, e dessa forma nós despendemos menos energia. Né? Então, de uma forma que isso não vai trazer esse desgaste físico e emocional para as nossas vidas. E durante o processo de coaching, né, então voltando a falar, é necessário que se haja um engajamento. O que é o engajamento entre o coach e o coachee? É aquela questão da autorresponsabilidade, a questão do comprometimento, né, que eu sempre falo, existe os 50% de cada lado. Então, os meus 50%, eu estarei 100% comprometida, né, a partir do meu conhecimento teórico e prático, a passar todo o conhecimento, a aplicar as ferramentas, né, ensinando como o coach deverá fazer ao longo do processo, a partir daquela sessão, enfim. Essa é a parte do coach, né, de estar ali aberto, 100% entregue ao processo, 100% presente, 100% ouvinte, né, de uma forma ali sem julgamento, de uma forma ali que nós dizemos até o rapport, né, criando conexão com o coach. Porém, existe os 50% também do coach, né, que ele precisa estar 100% comprometido para que se dê e aconteça realmente todo o processo, que é quando ele vai para a ação. Então ele pega todo passo que ele estabeleceu e faz acontecer, né? Ele faz realizar, aplica e desenvolve todas as ferramentas que ele aprende dentro de cada sessão ao longo de todo o processo, né? E existe aí o jogo interno e o jogo externo, conforme eu falei dos fatores externos. Timothy Gallwey, que é o pai do coaching, né, considerado aí o pai do coaching, que começou, na realidade, né, a partir desse homem que observava os jogadores de tênis, e ele observou que o comportamento, né, dos jogadores que não conseguiam pontuar, que não tinham uma boa desenvoltura durante o treino, durante o jogo, e eles se xingavam, eles se chicoteavam, e praguejava, né, e se autodestruía, se autopunia por conta que não conseguiu ter êxito no seu desempenho.
E outros jogadores não, mesmo errando, eles mesmo falavam palavras de encorajamento, eles tinham uma outra postura, um outro tipo de comportamento. Eles insistiam até eles conseguirem o resultado, um bom desempenho. Então é o que ele chamou de self 1 e self 2. Então ele identificou que nós temos um jogo interno e um jogo externo. O jogo interno é esse que eu falei, do diálogo interno que acontece, dos pensamentos autodestrutivos que estão ali o tempo todo, muitas vezes, sendo os nossos verdadeiros algozes, não é mesmo? E os fatores externos, que são o contexto social em que estamos inseridos e que muitas vezes também contribuem. Eles podem contribuir tanto de uma forma fortalecedora, como também destruidora. Então é importante nós nos autoconhecermos para identificarmos esse jogo interno e esse jogo externo e assumirmos o controle sobre eles e não sermos dominados por eles, né? Então, basicamente esse é o processo de coaching de emagrecimento consciente. Então, eu estou aqui para falar para vocês sobre esse trabalho e por isso que ele tem trazido tanto resultado, por isso que é verdadeiramente assim, é algo assim que tem sido revolucionário, que tem causado grande transformação pelo Brasil e pelo mundo, tem emagrecido toneladas pelo Brasil e pelo mundo a partir disso, a partir dessa mudança de pensamento, porque todo o mercado em torno do emagrecimento, ele está o quê? Trabalhando a partir do comportamento. E se não trabalhar o pensamento, não tem como estabelecer novos hábitos, não tem como gerar uma nova emoção e muito menos um novo comportamento. Agora, a partir do momento em que esses pensamentos são gerenciados, a partir do momento em que a pessoa se autoconhece, né, e como eu disse, ela deixa de ser influenciada pelos fatores externos e ela passa a assumir o controle da sua vida, ela vai para o palco da vida, então a partir daí ela consegue encontrar dentro de si mesmo seus recursos internos e a partir daí então estabelecer novos hábitos. E daí nós tem também a questão, no caso eu me especializei na resiliência, né, eu vou falar um pouquinho no próximo bloco sobre isso e vou falar também de como desenvolver a resiliência para então o emagrecimento. Então eu falei com base na neurociência, na neuroplasticidade e na programação neurolinguística e no próximo bloco vou falar um pouco sobre desenvolvendo a resiliência para o emagrecimento. Vou chamar os comerciais, a gente volta já já. Reconstruindo Sua Saúde, volta agora falando sobre a resiliência aplicada ao emagrecimento consciente. Então, no primeiro bloco, só lembrando, né, eu falei sobre a neurociência, a neuroplasticidade, a programação neurolinguística, que é a base científica de todo o método de emagrecimento consciente. E agora eu vou falar sobre a resiliência, que foi algo que eu aprendi a desenvolver
quando eu sofri com a obesidade, e a partir daí, então, eu entrei nesse processo de emagrecimento e que mudou toda a minha vida, mudou toda a minha relação que eu tenho hoje com a comida, enfim. A resiliência, né, primeiramente essa palavra é importante dizer, né, que é a capacidade de você encontrar o equilíbrio e a flexibilidade das suas emoções para superar adversidades e o momento de estresse que nós vivemos em todo o nosso contexto de vida. Então, a resiliência não já surgiu-se, né, muitos termos aí, muitos conceitos, né, em torno da resiliência, que na realidade ela veio da física, né? Então, estudando ali materiais resistentes, né, para então haver aquela capacidade de elasticidade. Então, materiais que tinham uma capacidade de elasticidade de voltar à sua forma original, eram considerados resilientes, né? E foi considerado, por exemplo, se nós utilizarmos um copo de vidro, né, e um copo de plástico, por exemplo, o copo de vidro ele seria o material resistente, porém, em uma determinada queda, ele vai se partir em muitos pedaços e pode até vir a ferir pessoas, não é mesmo? Pessoas que tentaram ali juntar aqueles cacos. Já o copo de plástico, não. Ele tem uma capacidade maior no sentido de sofrer uma queda, por exemplo. Se ele for amassado, ele vai ficar ali com algumas marcas. Porém, ele não vai se partir como o copo de vidro, né, quando ele se estilhaça pelo chão. Uma técnica, né, uma metáfora que eu costumo utilizar para entender a diferença de ser uma pessoa resistente e uma pessoa resiliente. E nós não somos resilientes, nós estamos resilientes. Porque não quer dizer que porque eu terei capacidade de resiliência para enfrentar determinada situação, que eu irei enfrentá-la com a mesma capacidade em todas as outras situações. Não quer dizer que porque uma pessoa superou uma determinada fase em sua vida, que outras pessoas superarão da mesma forma. Isso é muito particular, é muito individual, e aí tem muitas coisas para falar nesse sentido em torno da resiliência, só para ficar bem claro em relação a todos os conceitos que foram desenvolvidos e muitas vezes até ditos aí a partir desse nome, né, a partir de estudos, né, em torno desse assunto. Então, a resiliência é essa capacidade que nós sofremos, sim, todo o fator do estresse, porém, nós conseguimos traçar ali no meio daquele sofrimento um planejamento de ação, de forma que nós conseguimos superar a adversidade. E dentro da resiliência, do processo de coaching, nós trabalhamos a autoconfiança, o autocontrole, a leitura corporal, a análise de contexto, conquistar e manter pessoas, empatia, sentido de vida e otimismo para a vida, que nós chamamos de modelo de crença determinantes, né, que são, como eu falei das crenças no primeiro bloco, são as crenças fortalecedoras, né? Então, todas essas áreas da vida, a partir do momento em que elas são desenvolvidas e trabalhadas de uma forma ressignificada, então são aí os modelos de crenças determinantes, que são as crenças motivadoras, fortalecedoras, ao contrário das crenças limitantes. Então, a autoconfiança, no caso, ela é desenvolvida a partir daquela questão que eu falei da liderança do eu, né, de entrar, assumir o palco da sua vida, de se conhecer, de se autoconhecer. Então você consegue aí resgatar os seus recursos internos e a partir daí você consegue também ter o autocontrole. Então o autocontrole em relação às suas emoções, o autocontrole em relação às suas escolhas. A leitura corporal é muito importante nós nos conhecermos, né, porque muitas vezes as pessoas tomam uma decisão, por exemplo, do emagrecimento quando recebe uma sentença médica. Né? Existe até um médico palestrante que ele fala sobre a responsabilidade, não deixe a responsabilidade de quanto tempo de vida você tem nas mãos de um médico. Nós temos esse controle, né, de gerenciarmos as nossas emoções de uma tal forma que nós consigamos cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde física, mental e emocional, de tal forma
que nós possamos ali identificar ali os sinais do nosso corpo, né? Então, um corpo obeso, ele está muito associado às suas emoções, que muitas vezes, né, como eu disse, não são emoções que não foram resolvidas e que a pessoa associa ali a um alimento, né, a um comportamento destrutivo, sabotador. E para tudo isso é necessário analisar o contexto, né, para que se tenha essa autoconfiança, resgatando seus recursos internos, assumindo o autocontrole da sua vida e de uma forma que você consiga fazer essa leitura corporal, é necessário que você faça a análise de todo um contexto, né? Então, o que eu estou fazendo com o meu corpo, com as minhas escolhas, elas estão me levando para onde, né? Para uma qualidade de vida ou estão limitando a minha vida de forma que está me trazendo doenças e consequências em torno desse assunto. A empatia é aquela coisa de você... Eu, por exemplo, precisei desenvolver muito isso, né, quando eu mudei os meus hábitos, né, para passar para as pessoas esse novo comportamento. Então, muitas vezes ali é necessário também você fazer escolha, até já entrando no conquistar e manter pessoas, com quem você tem andado. Né, existe uma frase que diz: você é a média das 5 pessoas com quem você mais anda. Então, se você faz novas escolhas, é natural que você busque estar com pessoas que sejam fortalecedoras para você, não pessoas autodestrutivas, que irão tirar do seu propósito, que irão te tirar do seu foco, você anda com pessoas que vão te convidar para ir para o fast food ou para pessoas que vão te convidar para fazer uma caminhada, uma atividade física? Né? Então, é necessário que você, a partir do momento que você passa por todo esse processo, você também aprenda a fazer as suas escolhas nesse sentido. Né? E o otimismo para a vida, né? Então, quando nós desenvolvemos aquela questão da criatividade que eu falei, né, automaticamente isso te traz motivação e te dá um otimismo, força para que você encontre, inclusive, o sentido da sua vida. Né? E o que é o sentido da sua vida? Né? É aquela questão que você ama, você faz aquilo que você ama. Então, se você faz aquilo que você ama, isso fala muito sobre você, isso fala sobre a sua essência. E quantas pessoas hoje fazem o que realmente amam, não é mesmo? Então, existe aí um estudo que fala sobre 70% ou mais de 70% da população brasileira estão aí insatisfeitos com o seu trabalho, com a sua rotina de trabalho. E muitas vezes estão fazendo aí do trabalho o seu espaço de sobrevivência. Então, elas sobrevivem, né? Então, como você levanta da sua cama para você fazer o que você faz? Você faria, mesmo se você não fosse remunerado por isso? Então, são alguns questionamentos que cabe a você fazer, né, para você encontrar aí o seu sentido de vida. Então, hoje eu fico por aqui. Né? Então, é o que eu tinha para trazer para vocês hoje em torno do emagrecimento, associado à resiliência e à neurociência. E o nosso programa volta na próxima semana com uma nova temática e um novo conteúdo para você. Reconstruindo Sua Saúde, agradece e voltamos na próxima semana.